Olá, crianças! Vamos iniciar a aula de ciências de hoje. E hoje a aula de ciências será um pouquinho diferente. Vocês irão apenas ouvir a voz da professora e acompanhar aí o conteúdo que nós iremos estudar hoje através da apostila da professora e da de vocês também, ok? Hoje nós vamos fazer as atividades da página 125 até a página 133 do módulo 10. E o tema da nossa aula hoje é vulcões, terremotos e tsunamis, ok? Mas antes nós vamos corrigir os exercícios que vocês realizaram na aula passada. Então abram para a professora a página 125, por favor. Vamos lá na página 125. O único exercício que tinha aí, vamos lá. De acordo com o texto, por que essa escavação mais profunda pode ser importante para o estudo do planeta? Essa escavação é importante porque será a maior profundidade já atingida por uma missão científica, o que poderá nos dar mais informações a respeito do planeta Terra. Vamos agora, então, para a página 126, crianças. Exercício número 1. Encontre no diagrama 4 formas de representação do planeta Terra. Então, aí vocês deveriam ter achado ilustração, globo terrestre, fotografia e mapa, ok? São as 4 formas de representação do planeta Terra. Próximo exercício, exercício 2. Indique na imagem a localização da hidrosfera, da litosfera e da atmosfera. Em seguida, termine de pintar a ilustração. Então, o de vocês aí, provavelmente o astronauta já está colorido, certo? E vocês deveriam ter completado aí os espaços da seguinte forma: litosfera, atmosfera e hidrosfera, ok? Vamos agora lá para a página 127. Exercício 3. Complete o esquema a seguir sobre as camadas da Terra, preenchendo os espaços em branco com as informações que você aprendeu. Então, aí nós tínhamos um esqueminha das camadas da Terra. Quais são as camadas da Terra? Crosta, manto, então aqui vocês deveriam ter completado, né? E núcleo. E como é a crosta? Camada mais externa da Terra, é sólida e menos espessa. O manto já estava aí com as informações. Daí vocês deveriam ter preenchido também o núcleo. Então, como é o núcleo? Camada mais interna da Terra. Tem uma parte sólida, que é o núcleo interno, e outra líquida, núcleo externo, ok? Próximo exercício. Marque com um X a alternativa que faz uma afirmativa incorreta a respeito do planeta Terra. A alternativa incorreta aí, crianças, é a letrinha C. O planeta Terra sempre foi considerado esférico, porém, recentemente descobriu-se que ele é plano. Então, está incorreto. O planeta Terra é esférico, assim como todos os outros planetas do sistema solar, ok? E finalizamos, então, a correção dos exercícios, crianças. Abram, então, a página 128. Vamos dar início, então, ao conteúdo da aula de hoje. Vulcões, terremotos e tsunamis. Aí, crianças, vocês podem perceber que tem algumas partes do texto que a professora destacou. Vocês podem fazer o mesmo aí na apostila de vocês, ok? Com o marca-texto. São partes importantes do texto. Vamos lá, então, acompanhando a leitura com a professora. Apesar de parecer fixa, a litosfera movimenta-se continuamente. Essa movimentação resulta em fenômenos naturais que alteram a superfície terrestre. A crosta terrestre é dividida em partes chamadas placas tectônicas, que flutuam sobre o manto. Essas placas se movimentam naturalmente até alguns centímetros por ano.
Por causa desses movimentos, as placas podem se chocar umas contra as outras, se afastar ou deslizar uma ao lado da outra. Então, observem esse mapa que tem aí embaixo. Vamos observar, então, o movimento das placas tectônicas nesse mapa aí. Aí, crianças, tem as setinhas verdes, tá? Onde tem as setinhas verdes é onde as placas estão se chocando. Podem observar aí as setinhas, ok? Depois, nós temos aí as setinhas vermelhas, que são onde as placas estão se separando. E temos também as setinhas pretas, aonde tem o deslocamento lateral das placas, ok? E temos também aí a representação dos vulcões com os triângulos. E aqui, crianças, do lado, esse quadrinho está pedindo para que vocês utilizem esse mapa para montar o quebra-cabeça que está lá no material complementar 3, na página 157 e 159, ok? Então, depois que vocês montarem, vocês podem colar numa folha sulfite se vocês quiserem, tudo bem? Vamos lá, então, vamos continuar. O movimento das placas tectônicas é responsável por fenômenos naturais como terremotos e tsunamis, também chamados de maremotos. Além disso, às bordas dessas placas está a maioria dos vulcões do planeta. Vamos conversar agora um pouquinho sobre os terremotos. Os terremotos são tremores causados por movimentos bruscos entre as placas. E aqui do lado, crianças, tem uma representação simplificada de um terremoto. Vamos entender, então, essa imagem. Nós iremos começar por esse quadrinho aqui, do hipocentro, ok? Então, aqui, crianças, no hipocentro é a região no interior da crosta que origina o terremoto. Nela pode ocorrer o choque de duas placas tectônicas. E aqui também nós temos o encontro, né? A representação do encontro de duas placas tectônicas. Esse choque das placas faz acontecer as ondas sísmicas, as ondas que se propagam causando os abalos. E daí aqui, por último, o epicentro, que é o local na superfície terrestre mais próximo do hipocentro. É nesse ponto que o terremoto é mais forte, ok? Então, aqui onde nós vivemos, né? Na superfície terrestre, tudo bem? Agora, então, crianças, nós vamos para a página 129. Aqui na página 129, nós iremos conversar um pouquinho sobre os tsunamis. São ondas gigantescas que podem ser provocadas por movimentos bruscos das placas tectônicas, como os terremotos, queda de meteoros, erupção de vulcões que existem no fundo dos oceanos ou até por grandes deslizamentos, de terra ou gelo. E aqui do lado nós também temos uma representação simplificada de um tsunami. Então, observem, ó. Peraí, só um minutinho. Aí, a tela ficou um pouco embaçada. Aqui, crianças, tem o assoalho oceânico, que é onde inicia o terremoto. Daí, vocês podem perceber que no oceano aberto, a altura da onda é baixa. Porém, essa onda, quando chega à praia, ela aumenta muito de tamanho, né? Ela fica muito grande, causando todos aqueles estragos que vocês já conhecem. Daí, crianças, para que vocês consigam compreender um pouco melhor o que nós estudamos até aqui, a professora irá mostrar um vídeo para vocês assistirem. Assistam aí com bastante atenção. A Terra vista do espaço.
Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma, que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, duas placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, duas placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. E isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Crianças, ainda na página 129, nós iremos conversar um pouquinho sobre os vulcões. Então, acompanhe a leitura aí com a professora. Vulcões são estruturas por onde ocorre a expulsão de magma e de gases do interior da Terra. Eles podem ter aparência de montanhas e são mais comuns na região de encontro de duas placas tectônicas. O magma se acumula no interior do vulcão e quando não há mais capacidade para armazená-lo, a lava sai pela cratera vulcânica. Observem então aqui a representação simplificada de um vulcão em erupção. Então aqui, olha, nós temos o cone vulcânico, a estrutura que se forma em torno da cratera e resulta do acúmulo de produtos que o vulcão lança durante uma erupção. Depois nós temos a cratera, é o local por onde a lava é expelida, então por onde a lava sai. E aqui nós temos a câmara de magma, é nela que o magma do manto se acumula. Quando a quantidade de magma é maior do que a capacidade da câmara, o magma é expelido pela cratera na forma de lava. E a professora também irá mostrar um vídeo com algumas informações sobre os vulcões. تغنينا
Você ficou curiosa para saber por que existem raios nas erupções dos vulcões? Fiquei sim, professor. A explicação é que, assim como os cristais de gelo se chocam dentro de uma nuvem e formam eletricidade, as partículas de poeira e cinzas que saem de um vulcão também sofrem atrito e formam regiões de carga negativa e positiva. Mas a gente tem poucas oportunidades de ver esses raios, não é mesmo? Ainda bem. Vulcões, tá aí mais uma coisa que eu morro de medo. Realmente, Saturnina, os vulcões são terríveis mesmo. Os cientistas acreditam que há 66 milhões de anos, um asteroide bem grande se chocou com a Terra na região onde fica hoje a Índia. E a partir daí, milhares de vulcões entraram em erupção. Durante 50 mil anos, a Terra ficou escura com a poeira, cinzas e gases dos vulcões. A vida na Terra quase acabou. Morreram todos os dinossauros. Ai, que impressionante! É, Saturnina, é mesmo. E a recuperação foi muito lenta. Os cientistas falam que demorou 500 mil anos para a Terra se recuperar da devastação. Nossa! E isso pode acontecer de novo? Acho que não, Saturnina. Felizmente, a NASA falou que não existe nenhum asteroide grande com possibilidade de atingir a Terra em centenas de anos. Além disso, já existe tecnologia para desviar a rota de grandes e perigosos asteroides. Ufa! Ainda tem muito vulcão funcionando? O termo correto, Saturnina, é vulcão ativo. A Terra tem aproximadamente 10 mil vulcões que entraram em atividade nos últimos 2 milhões de anos. Hoje temos entre 500 a 600 ativos. A maioria fica debaixo do mar e perto dos limites das placas tectônicas. Todos os anos, 60 desses vulcões entram em erupção. Uau! Professor, é muito quente perto de um vulcão? Muito, muito quente. Lá dentro chega a 1.200 graus centígrados. A mesma temperatura da lava, que é a rocha derretida que se espalha durante e depois de uma erupção. Não dá para chegar nem perto, né, professor? Saturnina, você acredita que em 2010 um fotógrafo chamado Geoff Mackley teve coragem de chegar bem perto de um vulcão ativo? Mas como pode ser? Ele não derreteu? Não, Saturnina. Ele se preparou 10 anos para fazer isso. Ele desceu de rapel na boca do vulcão com uma roupa de prata e um tanque de oxigênio. Desceu 350 metros e ficou a 90 metros das lavas incandescentes. Que corajoso! Ainda bem que hoje existe a fotografia para mostrar que ele esteve lá. Não é, professor? É mesmo, Saturnina. Imagina se ele vivesse no tempo das primeiras fotografias. Quando ainda era em preto e branco? Não, Saturnina. Quando a pessoa fotografada precisava ficar um tempão parada na frente da câmera. Ih, ele ia cozinhar. Isso mesmo. No nosso próximo encontro, eu explico por que as pessoas precisavam ficar paradas tanto tempo para serem fotografadas. Que bom! Estou doida para chegar logo. E aí, crianças, gostaram do vídeo? Espero que sim. Vamos lá, então. Vamos retornar à apostila. Aí, no final da página 129, tem o quadro Gotinhas de Saber. O vulcão mais ativo do mundo. Façam a leitura aí desse quadrinho, ok? Daí depois nós vamos lá para a página 130. Transformações no relevo. Aqui, crianças, vocês irão verificar que a movimentação das placas tectônicas acabam modificando o relevo da superfície terrestre.
Então, acompanhe a leitura com a professora, por favor. A movimentação das placas tectônicas, assim como outros fenômenos naturais, atua sobre o relevo da superfície terrestre, modificando-o. A seguir, veremos alguns exemplos disso. Formação de cadeias montanhosas. A formação de cadeias montanhosas ocorre quando duas placas tectônicas se chocam, empurrando a superfície do terreno para cima. Em alguns casos, uma das placas pode até mesmo subir em cima da outra, como é o caso da Cordilheira dos Andes, localizada na América do Sul. E aqui, crianças, nós temos uma representação simplificada da formação de cadeias de montanhas. Então, observem, ó, aqui nós temos uma placa movendo-se para a direita e a outra placa movendo-se para a esquerda. Então, elas estão se chocando e uma está subindo em cima da outra, formando assim as montanhas, ok? Vamos agora entender o que é o intemperismo. Intemperismo é o processo de desgaste ou decomposição das estruturas das rochas. Essas modificações são lentas e contínuas e podem ser provocadas por agentes como a água, o vento, a variação de temperatura e os seres vivos. As montanhas são estruturas recentes que se encontram pouco desgastadas pela ação do intemperismo. E aí, crianças, tem uma imagem, então, para vocês observarem da Cordilheira dos Andes, a maior cadeia de montanhas do mundo, ok? Vamos agora, então, para a página 131. Modificações do relevo. As rochas sofrem um desgaste lento e contínuo, que as fragmenta em partículas cada vez menores. Ao longo do tempo, esse processo dá origem ao solo e modifica o relevo terrestre. Os agentes de transformação de relevo podem ser, portanto, agentes internos ou agentes externos. Os agentes transformadores internos são aqueles que agem ou surgem dentro da Terra, como o movimento das placas tectônicas. E os agentes transformadores externos agem na superfície do planeta e atuam sobre o relevo, esculpindo-o. As causas do intemperismo, como a ação da água e do vento, são agentes externos, ok? As imagens a seguir mostram como as rochas podem ser modificadas com o passar do tempo, ganhando diferentes formas. Então, observem aí, crianças, as rochas que tem aí na página 131, ok? Então, a primeira aí, olha que legal. Pedra do Cão Sentado, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Depois, nós temos aí do lado, Pedra Furada, no Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí. Depois nós temos Formação Rochosa, no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E por último, Formação Rochosa, no litoral da cidade de Torres, em Rio Grande do Sul. Agora, crianças, abram, por favor, a página 132. Aí, na página 132 e também na página 133, tem alguns exercícios que vocês irão realizar, ok? Diante do que nós estudamos hoje. Então, façam a leitura dos exercícios, tentem realizar e na semana que vem, a professora volta, então, com a correção desses exercícios, ok, crianças? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais. Tchau, tchau.